Boa noite, pessoal. Aqui mais uma aula de conteúdo de física, ondas e calor. E a gente vai abordar aqui conteúdo específico de condução de calor. Ou seja, se eu tenho uma condução de calor através do material, o calor ele vai do quente para o mais frio. Sempre, né? Relembrando sempre isso daí. Então, nossa grande pergunta de hoje aqui é, observando essa figura aqui que a gente tem, isso aqui é uma mão, né, de uma pessoa, mais ou menos aí, tá? E aqui eu tenho uma barra, ela pode ser de metal, pode ser, né, de algum material que conduza calor, e aqui eu tenho uma vela, né, que tem uma chama. Então, quanto tempo o calor irá queimar a mão? Queimar, vamos colocar aqui em sentido figurado. Ou seja, quanto tempo essa mão aqui vai sentir o calor chegando até lá. Isso vai depender do fluxo de calor, né? Fluxo de calor, ele é dado aqui por uma letra, né? Tem várias letras que você pode encontrar esse fluxo de calor na literatura, mas eu costumo chamar ele de H. H é baseado aqui, é uma taxa de transmissão de calor ou de condução de calor, como a gente está trabalhando aqui. Então, o que representa o calor por unidade de tempo, né? Então, Q por unidade de tempo, a gente vai ter aqui a unidade do H, fluxo de calor, é J sobre segundos ou watt, certo? Onde mais a gente vê isso? Esse H, que é o fluxo de calor, ele foi bem melhor estudado por Fourier, certo? E a gente pode aplicar essa lei de Fourier tanto em barras ou paredes, né? Que é o caso do nosso estudo aqui. Então, o H ele pode ser descrito por calor sobre ΔT e também em função dos materiais, do material que conduz esse calor. Ou seja, o H ele também pode ser escrito por K, que é a condutividade térmica, que depende do material, né? E aqui a gente tem a unidade dele que é watts por metro graus Celsius. Ele também aqui vai depender, olhando para uma barra, ele vai depender da área de seção transversal, que a gente pode dar uma olhada aqui, a área dessa barra é retangular, em metros quadrados. E aqui vai depender do comprimento, ou que eu vou chamar assim, caminho do calor. Então, por onde o calor vai percorrer um caminho, né? Então a gente pode chamar isso de L. L é a unidade em metro. Tá certo? Então, o K é condutividade, A é a área ou seção transversal e L é o caminho do calor que vai percorrer. TH e menos TC vai ser aqui, quando a gente imagina um objeto aqui, um reservatório que está calor, né, enviando calor, então ele tem a temperatura hot, comparado a outra temperatura TC, que é a temperatura T-cold, né? Então, como o calor ele sempre vai do mais quente para o mais frio, a gente vai sempre fazer essa diferença entre a temperatura mais quente menos a mais fria, tá? Então, condutividade térmica, K, área, comprimento, TH, temperatura hot, TC, temperatura cold. Existe mais um conceito que a gente vai estudar aqui, que é o resistência térmica. A resistência térmica, ela, em termos do material, ela descreve como a gente pode descrever o calor em termos da resistência que ele enfrenta no meio, certo? Então, é bem parecido com esse Ka sobre L, só que é o inverso. Por exemplo,
se aumentar o caminho que o calor percorre, mais tempo ele vai, né, levar para chegar do outro lado. Então, maior resistência, certo? Mesma coisa, condutividade, maior a condutividade, menor a resistência, inversamente proporcional, e a área também inversamente proporcional. Então, a gente pode reescrever, sabendo esse conceito de resistência, que vai ser útil para a gente aqui, além dessa equação, ela não é menos importante, mas juntando esse conceito agora de resistência, a gente pode reescrever o fluxo de calor, H, por TH menos TC sobre R. Tá certo? E quando a gente fala sobre resistência, vindo lá do conceito de resistência elétrica, a gente lembra lá que tem associações de resistores, e da mesma maneira a gente pode associar barras ou paredes de série ou paralelo. Então a gente pode conduzir, né, o calor em série ou paralelo. E aí como é que fica esse H? Esse H ele vai ter agora um H total e vai ser influenciado aqui pela resistência equivalente. Então da mesma maneira que a gente pode calcular aqui para série, né? Série, o que é série? Série a gente tem aqui o reservatório mais quente e o reservatório mais frio. Então, se eu tiver uma série, quer dizer que o calor vai percorrer o material 1, depois o material 2. Existe um único caminho, uma fila apenas, né? Na condição estacionária, a gente pode dizer que esse fluxo total vai ser igual ao fluxo que passa no material 1 e vai ser igual ao fluxo que passa no material 2. Se você relembrar lá, quando você estudou série paralelo, quando a gente fala associação de resistores em série, a resistência equivalente é a soma, certo? Quando é série, é a soma. E quando é paralelo, aí eu tenho aqui, paralelamente, o calor pode chegar, né, de um reservatório mais quente para o mais frio, ele pode chegar de várias maneiras. Então, o material 1 comunica entre os dois materiais, aqui o calor. Então, o fluxo total é dado pela soma da corrente ou do fluxo, né, de calor que está passando no material 1 mais o fluxo que está passando no material 2. E aí também a resistência equivalente, né, em termos gerais, a gente pode calcular para paralelo, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais quantos materiais eu tiver. Então, não é nosso objetivo ficar provando isso aqui para você, apenas para você ter um guia aqui para resolver os exercícios. Então, se por acaso eu tiver nessa situação aqui dois materiais em paralelo, né? Eu posso ter quantos eu quiser. Eu posso reduzir essa expressão aqui que é complicada para uma mais simples, né? Então a resistência equivalente é igual ao produto de R1 vezes R2, sendo R1 a resistência do material 1 e R2 a resistência do material 2. Sobre R1 mais R2. Então lembrar de colocar aqui o parênteses aqui, né? Na hora de fazer a conta dá tudo certo. E o que eu faço com isso, Rafael? Eu calculo aqui a resistência equivalente, e aí para calcular o H total, eu faço o seguinte, eu calculo aqui o H total através dessa equação. E só funciona para paralelo? Não, não funciona só para paralelo, funciona também para série. Se eu calcular a resistência equivalente, eu posso obter por essa expressão aqui H total. É isso aí. É o nosso resumo aqui. Obrigado. Valeu.